Então, é sexta, 17 de abril, são 9h45. Nós estamos indo para a terceira parte da aula sobre classificação dos tributos. Estou falando sobre taxa. Então, veja bem, gente. Olha o problema que nós temos, tá? Com as taxas fixas. Eu falei para vocês que tributo é uma norma jurídica onde, a partir de um fato lícito, eu tenho o estabelecimento de uma relação jurídica tributária e o critério quantitativo dessa relação jurídica tributária é obtido a partir da multiplicação da base de cálculo pela alíquota. Agora, eu estou mostrando para vocês que existem tributos vinculados cujo critério quantitativo não possui base de cálculo e alíquota. Essas taxas fixas, sem base de cálculo e alíquota, onde a lei chega e fala, olha, para tirar o passaporte paga R$250, para licenciar o carro paga 100, sei lá quanto, para você, oficial de justiça, paga 80. Então, veja bem, a legislação ela está criando tributos cujo critério material não possui base de cálculo e alíquota. São critérios materiais que estabelecem nominalmente o valor do tributo. Essas taxas, elas são constitucionais? Essas taxas podem ser entendidas como tributos? Porque, veja, se tributo é uma norma jurídica em cujo consequente eu tenho um critério quantitativo obtido a partir da multiplicação da base de cálculo pela alíquota, a partir do momento que eu tenho um tributo que não tem a base de cálculo e alíquota, ele pode ser chamado de tributo? A partir do momento que eu tenho uma taxa sem base de cálculo e alíquota, ele pode ser entendido como tributo? Estão entendendo a minha pergunta? O que vocês acham? Professor, mas essa coisa de critério do REMIT é reconhecido pela Constituição? Sim, a Constituição diz que o tributo tem que ter base de cálculo e alíquota, né? A Constituição, em várias oportunidades, ela fala de base de cálculo. Várias oportunidades ela fala, aliás, vou até pegar a Constituição que está aberta aqui, ó, ver se eu consigo voltar nela. Então, os impostos têm que ter base de cálculo e alíquota. Mas as taxas também têm? Veja bem, se tributo é norma jurídica, em cujo consequente eu tenho o critério quantitativo, que é obtido a partir da multiplicação da base de cálculo pela alíquota, qualquer tributo, concorda? A minha pergunta é, essas taxas cujo critério quantitativo ele é fixo, elas são constitucionais? Tá? Não sei. Por que será que está dando eco? Eu vou acabar com esse eco. Pronto. Então, vou pegar aqui, ó, gente, ó, artigo 146, ó. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo? Ó, artigo 145. Sim. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Se a Constituição está falando que a base de cálculo da taxa não pode ser própria de impostos, na verdade, ela está partindo do pressuposto que toda taxa tem base de cálculo e alíquota. Se tem base de cálculo, tem que ter alíquota. Ok? Só que eu estou mostrando para vocês que na experiência brasileira nós vamos ter várias taxas fixas. Agora, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Se a taxa não for fixa, fazer essa conta é uma conta difícil, concorda comigo?
Quanto é que custa? Bom, saber o número de passaportes que a Polícia Federal emite por ano, tudo bem, dá para fazer. Dá para você ter uma estimativa, pelo menos, né? Porque não é porque você emitiu 10 milhões de passaportes no ano passado que você vai emitir 10 milhões de passaportes esse ano. Aliás, penso eu que esse ano a emissão de passaportes vai diminuir bastante, né? Porque nessa pandemia aí que ninguém pode viajar, ninguém deve estar pedindo passaporte, né? E quem deve ter pedido, se não pagou a taxa ainda, vai cancelar, concorda? Ninguém, primeiro que não quer sair de casa para ir na Polícia Federal lá, né? Então, eu penso que o número de emissão de passaportes esse ano vai diminuir. Agora, mas dá para fazer uma estimativa, né? Pô, anualmente a Polícia Federal, sei lá, emite 10 milhões de passaportes, 20 milhões de passaportes por ano. Agora, qual é o custo que a Polícia Federal tem para emitir esses passaportes? Pô, aí complicou. Percebe? Então, é difícil fazer essa conta. Então, é muito mais fácil você simplesmente colocar lá uma taxa fixa. Ok? É que nem qual é o custo que o oficial de justiça tem para ir lá citar a pessoa? Pô, não dá para saber também, é difícil, pô. Tem gente que o oficial de justiça bate na casa dele, acha o cara na porta da casa dele, o cara assina lá e vai embora. Tem vezes que o oficial de justiça tem que voltar 3 vezes na casa do cara. Tem que ligar para o cara, tem que ligar para a mãe do cara, enfim. Não dá para a gente saber. Tá ok? Então, apesar, né, da Constituição falar em base de cálculo, de taxa, etc., o Poder Judiciário ele vem entendendo que as taxas fixas são constitucionais, tá? Desde que o valor da taxa atenda aos princípios da razoabilidade. Ok? Desde que o valor da taxa seja um valor razoável. Tá? Se o valor da taxa for um valor razoável, então o Poder Judiciário vem entendendo que o estabelecimento de taxa fixa não fere a Constituição Federal. Se bem que, se a gente for analisar a letra da Constituição, não tem como dizer que não fere. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Tá? Prosseguindo aí. Gente, vocês conhecem... Vou falar outra coisa para vocês. Existem 2 espécies de taxa, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou produzir um slide novo para vocês. Eu pensei que eu não ia chegar aqui nessa aula, mas cheguei, né? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui as taxas, né? As taxas pertencem à classe dos tributos vinculados. Vinculados, perfeito. Então, olha só, essa é a classe dos tributos vinculados. Show de bola. Então, na classe dos tributos vinculados, eu vou ter várias espécies, tudo bem? Taxa de passaporte, taxa de certidão. Então, veja bem, existem várias espécies de várias taxas, vários elementos que caem sobre esse predicado. Tá ok? Agora, olha só, vamos dar uma olhada na Constituição aqui, ó. Artigo 145. Então, olha só, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 1. Impostos, que são tributos não vinculados. Quando você fala, Natália, em tributo não vinculado, o que você quer dizer com isso?
que não tem atuação do Estado. Onde? Na materialidade, no fato lícito. Tá vendo? Eu estou pegando no pé da Natália aqui, mas isso é pertinente, gente, porque quando chega na hora da prova lá, o cara fala não é vinculado, mas ele nem sabe o que é vinculado e o que não é vinculado. Ele decora na cabeça. Tributo é imposto, é tributo não vinculado. Ele decora isso na cabeça dele, mas ele não sabe o que é vinculado e o que não é vinculado. Veja bem, quando nós dizemos que o imposto é um tributo não vinculado, nós estamos querendo dizer que o critério material do antecedente normativo da regra matriz não é uma atuação estatal. E quando nós dizemos que o tributo é vinculado, nós queremos dizer que o critério material do antecedente normativo é uma atuação estatal. Tudo bem? Natália e os demais aí? Tudo bem? Sim. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá. O que a Constituição está falando para nós aqui? A União, os Estados, Federal e o município poderão instituir os seguintes tributos. Impostos. Tributos não vinculados. Vamos analisar daqui para frente. Agora, taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Opa! Então, vocês vejam que o artigo 145 está falando que existem duas espécies de taxa. Tá? Ele está falando que existe a taxa que pode ser instituída pelo exercício do poder de polícia. E ele está falando que existe uma taxa que pode ser instituída pela prestação de serviço público. Solange, duvido pegar um outro cafezinho para mim lá, por favor. Só que, veja bem, o serviço público ele tem que ser específico. Professor, depois tem como mudar a cor? Bem, vamos mudar. Divisível. É que eu não sei porquê, quando eu coloco aqui, ele sempre cai nessa cor e é horrível, né? Ninguém dá para ver nada, né? Eu vou mudar aqui, ó. Ficou melhor? Ficou. Beleza. Então, olha só, gente. A Constituição está falando, tá, que o critério... Veja bem, presta atenção. A atuação estatal que vincula o critério material da taxa, eu posso ter... Existem dois tipos de atuação estatal que podem ser critério material de taxa. Primeiro é o exercício do poder de polícia. E o segundo é a prestação do serviço público específico e divisível. Ok? Então vamos lá. O que é exercer o poder de polícia? Nós temos um convidado aí na sala aí, que é o Hélio. Se ele quiser falar aí, fica à vontade, viu, Hélio? Pode se manifestar aí, sem problema nenhum, tá? Seu conhecimento vai enriquecer a aula. Vamos lá. O que é exercer o poder de polícia, gente? Se não tiver isso em direito administrativo, eu poderia arriscar dizer o seguinte: exercer o poder de polícia é limitar o exercício de um direito privado em função do interesse público. Então, toda vez que o poder público limita o exercício de um direito privado,
em função do interesse público, ele está exercendo o poder de polícia. Vamos dar um exemplo? Eu quero construir eu quero construir uma boate. Vou ter que pedir autorização para a prefeitura ou não vou ter que pedir? Vai. Pode ter que pedir. Por quê? Porque a prefeitura ela vai exercer o poder de polícia. Ela vai dizer ao Murad, você quer fazer a boate? Tudo bem. Só que você tem que ter o quê? Você tem que ter material acústico, porque os seus vizinhos não podem ser incomodados. Você tem que ter equipamento de incêndio. Ok? Aliás, aí é muito interessante, né? Porque quem vai verificar a questão do acústico é a prefeitura, mas quem vai a questão do Corpo de Bombeiros, né? Para você ter licença do Corpo de Bombeiros, é uma questão estadual. Então você vai pagar 2 taxas, percebe? Tá? Quando você entra com, vou quero vou construir um prédio. Então eu tenho que pedir para a prefeitura autorização para construir o prédio. Eu tenho um terreno, quero uma autorização, tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, quero construir 100 apartamentos. Eu posso? O que vocês acham? 1.000 metros sem apartamento? Não. Então, pô, é muito apartamento para pouca metragem, né? Então, mas eu vou ter que olhar onde? Eu vou ter que olhar no código de posturas do município, percebe? Tem uma lei municipal que regulamenta a construção urbana. E essa lei municipal que vai dizer quantos apartamentos eu posso construir naquele meu terreno de 1.000 metros. Isso vai depender do tamanho do terreno, isso vai depender da localização do terreno, tudo bem? Se fosse Nova York do Ciné, talvez eu não tivesse problemas, né? Tudo bem? Isso depende muito da legislação do município, da postura. Por exemplo, não sei se vocês conhecem aquele município lá de Balneário Camboriú. Conheço. Então, Balneário Camboriú, eu fui lá e eu vi prédio construído em um terreno de 1.000 metros quadrados com 50 andares. Pô. É Tá? verdade. Então, isso vai depender muito do código de posturas. Mas veja... E no Japão, então? Hong Kong, né? Hong Kong, Dubai, sei lá, depende de cada localidade. Então você veja que eu tenho uma propriedade imobiliária, eu tenho um terreno. Eu quero exercer um direito privado, eu quero edificar sobre o meu terreno. Mas para eu edificar no meu terreno, eu tenho que ter autorização da prefeitura. E a prefeitura vai limitar o exercício meu de edificar no meu terreno em função do interesse público. Então, quando eu entro com um projeto na prefeitura pedindo autorização para construir algo no meu terreno, eu sou obrigado a pagar uma taxa, tá ok? Que é a taxa de aprovação de projeto. Tá ok? Por quê? Porque a prefeitura vai exercer o poder de polícia. Aliás, dependendo do tamanho da minha obra, a prefeitura fala, agora você vai lá no Corpo de Bombeiro, paga outra taxa e aprova o projeto no Corpo de Bombeiros também, senão eu não aprovo o projeto aqui na prefeitura. Tudo bem? Vai depender do tamanho da obra. Se a obra for pequena, abaixo de 700 metros, não há necessidade. Mas se a obra for maior que 700 metros quadrados, aí a prefeitura não me autoriza a construir se eu não tiver um projeto aprovado no Corpo de Bombeiros, que vai ter hidrante, que vai ter extintor, aquelas coisas todas. Tudo bem para vocês? Percebam que é tudo exercício do poder de polícia. Depois que eu aprovei o projeto, começa a obra. Quando eu termino a obra, o que eu tenho que pedir para a prefeitura? O que eu tenho que pedir para a prefeitura, gente? Quando termina a obra? Alvará? Um alvará? Não, o alvará de construção é quando eu aprovo, né, projeto. Depois que eu terminei a obra, o que eu tenho que pedir para a prefeitura? A BITS?
Não sei. O habite-se, exatamente. O que é o habite-se? É um documento da prefeitura que diz que a minha casa foi construída nos termos do projeto que eu aprovei. Veja, se eu aprovar um projeto e construir algo diferente do projeto, eu não vou ter habite. Então, aí eu pago outra taxa. Aí sai o fiscalzinho de moto da prefeitura, ele vem até a sua obra e ele faz cara crachá, né? Ele olha para a sua obra e verifica se essa obra está de acordo com o projeto. Se a obra estiver de acordo com o projeto, ele vai te dar o habite. Se a obra não estiver de acordo com o projeto, ele vai negar o habite. Vai falar, opa, você construiu algo diferente do que você aprovou. Vá lá, altere o projeto para depois te dar o habite. Tudo bem? Todas essas taxas que eu estou falando para vocês são taxas exigidas em função do exercício do poder de polícia. Tá ok? Agora, existe uma outra espécie de taxa, que é a taxa exigida em função da prestação de um serviço público. Quando o poder público ele presta um serviço, ele pode também exigir uma taxa. Só que essa taxa que ele vai exigir em função da prestação do serviço, ele só pode fazer caso esse serviço público seja específico e divisível. Então vejam que não é qualquer serviço público que pode ser critério material de taxa. Só pode ser critério material de taxa o serviço público que tiver duas qualidades. Ele tem que ser específico e ele tem que ser divisível. E aí é claro que eu vou perguntar para vocês no que consiste um serviço público específico e divisível. Bom, primeiro, o que é um serviço público específico? Um serviço que somente o poder público pode fazer? Não. Aí seria talvez um serviço público essencial, né? Atividades essenciais. Também isso aí tá meio hoje, já não tem mais tanto isso, né? Não sei se vocês perceberam, mas quem emite passaporte não é mais a Polícia Federal, né? Aliás, é a Polícia Federal, mas quem trabalha lá na emissão de passaporte é tudo terceirizado. Já perceberam isso? Quem vai lá tirar passaporte. Aliás, no Detran também está tudo terceirizado, né? O serviço público específico é aquele onde é possível identificar o beneficiário do serviço. Nossa, caiu meu PowerPoint? Ixi. Caiu. Ixi, vou ter que voltar tudo. Então vamos lá. O serviço público específico, tá? É aquele serviço público onde eu consigo identificar quem é a pessoa que se beneficia daquele serviço. Tudo bem para vocês? Hein, gente? Tudo bem? Agora, Tudo bem, professor. o serviço público divisível, tá? É aquele serviço público onde eu consigo saber o quanto me custa prestar aquele serviço para aquela pessoa. Específico, né? É o serviço onde é possível identificar o seu beneficiário. Ok?
Então, se eu prestar um serviço público e eu conseguir identificar quem é o beneficiário desse serviço público, então eu digo que ele é específico. Agora, se eu consigo o serviço onde é possível saber quanto me custa prestar o serviço para aquela pessoa individualmente falando. Gente, presta atenção. A primeira pergunta é o seguinte: o serviço público é específico ou não é específico? Se ele for específico, ou seja, se eu conseguir identificar quem é que se beneficia daquele serviço, aí eu vou fazer a segunda pergunta. Eu vou ver se eu consigo verificar o quanto me custa prestar aquele serviço para aquela pessoa. Agora, se o serviço público não for específico, nem cabe a pergunta da divisibilidade. Entenderam o que eu falei ou não? Sim. Então, vou pegar um exemplo. Serviço público de fornecimento de água. É específico? Eu acho que sim. Será que eu consigo identificar quais são as residências que se beneficiam do serviço de fornecimento de água? Sim. Sim. Específico. Se a minha casa está ligada na rede de água, eu me beneficio. Se não estiver ligada, eu não me beneficio. Agora, ele é divisível? Dá para eu quantificar o quanto me custa fornecer água para aquela residência? Dá. Como? Pelo relógio. Cada Pelo- casa tem um relógio e esse relógio emite o valor que a pessoa gastou. Pelo hidrômetro, né? Cada casa tem um relógio, né? Que é o hidrômetro, que nós chamamos de relógio. E esse relógio indica qual foi o consumo de água daquela casa. Eu sei quanto me custa fornecer água, eu sei quantos milhões de litros de água eu forneço por mês, eu sei quanto aquela casa consome, é só fazer a conta. Tá ok? Então, vejam, o serviço de fornecimento de água é um serviço público específico e divisível, porque eu consigo identificar quem dele se beneficia e eu consigo identificar quanto me custa fornecer água para aquela pessoa. Mas vamos lá. O sistema de coleta de esgoto, ele é específico? Sim. É específico. Porque quem está ligado à rede de esgoto vai ter seu esgoto coletado. Quem não está, não vai ter. Agora, ele é divisível? Sim, também. É? Acho que ele vem de acordo com o quanto de água você gasta, não é? Então, tem como eu medir quanto de esgoto uma casa produz, Lucinéia? Sim, pela quantidade de água, foi o que a Natália falou. Pelo menos é isso que vem na conta de água Não, que a gente paga. essa é uma presunção. Eu estou presumindo a sua produção de esgoto em Pela função quantidade de do água. consumo da água. Mas existe desculpa a palavra aí, um cagômetro, né? Existe um relógio que marca quanto de esgoto você produz? Não existe. Ok? Então você veja que, a rigor, o serviço de coleta de esgoto, ele é específico, mas ele não é divisível.
tanto ele não é divisível que exatamente como é que se cobra o esgoto? A partir de uma presunção. Eu vou presumir a quantidade de esgoto produzida a partir do consumo de água. Mas essa é uma presunção. Vou dar um exemplo para vocês. Uma casa com jardim. O cara consome a água, só que ele utiliza boa parte dessa água para aguar as suas plantas. Está produzindo esgoto? Não. Então, vamos imaginar uma pessoa que mora sozinha numa casa com buta de um jardim. Pô, ele consome água, mas muita água, a maioria da água que ele consome é para aguar as plantas dele. Agora, vamos pegar uma pessoa do lado que mora numa casa com 5 crianças. Não tem jardim nenhum. Pô, esse cara produz muito mais esgoto, percebe? Então, o consumo de esgoto a produção de esgoto é uma presunção que se faz a partir do consumo d'água. E aí eu pergunto para vocês, dá para você constitucional presumir a divisibilidade da coleta do esgoto? O que vocês acham? Não entendi a pergunta. Bom, primeiro nós chegamos no caso de taxa fixa, que não tem base de cálculo, não tem alíquota. E aí eu falei para vocês que os tribunais entendem que essas taxas são constitucionais desde que elas sejam razoáveis. Agora, eu estou falando num critério material, num critério quantitativo de uma taxa que é presumido. Veja bem, a Constituição fala somente serviço público específico e divisível pode ser critério material de taxa. E eu estou dando um serviço público que é específico e a sua divisibilidade ela é presumida. Isso é constitucional? Não sei. Tá? O outro problema que nós temos aí. Os tribunais entendem que sim, tá, Natália? Eles entendem que sim, que é possível sim você presumir a divisibilidade da taxa de coleta de esgoto a partir do consumo de água. Dúvidas? Não. Gente, pois não. Professor, não é uma dúvida, só quando você falou aqui, dividiu a taxa entre esses dois, você falou de algum artigo. Qual que é o artigo? O 145, parágrafo 1º. É o Obrigada. primeiro artigo da Constituição que fala do sistema constitucional tributário, tá? Tá, obrigada. Foi Vamos o lá. parágrafo primeiro ou foi o inciso segundo? Desculpa. Eu acho que é parágrafo 2º. Não. Inciso 2º, desculpa. Gente, vocês sabem que eu não sou bom para isso, né, meu? Tá lá. Inciso 2 do artigo 145. Taxa em razão do exercício do poder de polícia. Eu falei para vocês lerem esse capítulo inteirinho aqui, né? Vocês têm que ler, ó, do 145 até o 156, gente, vocês têm que ler ele de cabo a rabo, tá? Porque é o semestre. Tá? O semestre ele começa no 145 e ele vai até o 156. Esses positivos aí da Constituição vocês têm que ler. Mesmo que vocês não entendam muitos deles, tá? Mas vocês têm que passar o olho em tudo isso aí. Tá bom, Natália? Bom, Tá bom. vamos voltar aqui. Gente, fazer uma pergunta para vocês. A Constituição está falando ali, e agora sim, é no parágrafo 2º, tá? As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então, veja bem o que isso quer dizer. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. O serviço de coleta de esgoto, ele é específico?
De acordo com os tribunais, sim. Não, perfeito. Você já foi mais para frente, né, mano? Natália. Mas vamos lá. O que vocês acham? O serviço de coleta de lixo, ele é um serviço específico? Lixo ou esgoto? Lixo. Ah, eu falei esgoto a primeira vez? Acho que Falou. Ah, então, desculpa. Vamos para o lixo. Quero discutir a taxa de lixo com vocês. Coleta de lixo é um serviço público específico? Sim, A Amanda falou que sim. acho que é. Alguém discorda dela? é específico. Então, há quem entenda que sim, há quem entenda que não. Porque, veja bem, se a casa do meu vizinho tiver o seu lixo coletado, isso não vai me beneficiar? Veja bem. Veja bem. Toda a cidade é beneficiada pela coleta de lixo, tudo bem? Não é só a casa que tem o seu lixo coletado. Tá ok? Então, há quem diga que não é específico. Mas nós podemos até assumir que seja específico e realmente quem tem o seu lixo coletado na sua casa está tendo benefício para si, tá ok? Agora, ele é divisível? Não. Então, para saber se ele é divisível ou não, eu tenho que saber quanto me custa recolher o lixo de toda a cidade, quantas toneladas de lixo eu recolho e quantos litros de lixo eu recolho da sua casa. Se eu souber isso, eu faço uma conta e chega um valor, tudo bem? Então, partindo do princípio que a coleta de lixo é um serviço público específico, divisível, o que tem uma certa dúvida aí, mas partindo do pressuposto de que seja, eu pergunto, aí nós vamos dizer que é possível cobrar uma taxa de coleta de lixo, ok? Agora, qual é a base de cálculo e alíquota? Não pode ser a mesma do IPTU. Porque, gente, São Paulo teve uma prefeita chamada Marta Suplicy, que ela ficou conhecida como a Martaxa. Não sei se vocês lembram disso daí. Por que ela é Martaxa? Porque ela passou a instituir uma série de taxas. Dentre elas, a taxa de lixo. O que ela fez? Ela mandou um formulário para as residências, perguntando para as pessoas quantos litros de lixo ela produzia. E a partir da resposta das pessoas, ela passou a cobrar a taxa. Foi inteligente, né? Agora, aqui em Taubaté, teve uma época em que o carnê de IPTU ele vinha com a cobrança da taxa de lixo. Só que era assim, valor do imóvel, R$100 mil. IPTU, 2%. Taxa de lixo,